Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para o último parágrafo da Halachá de número 8 de Hilchot De'oth, capítulo 6. Lembrando que o tema que estávamos abordando era a questão da exortação e no episódio anterior falamos sobre a proibição de envergonhar uma pessoa. O texto deste parágrafo diz o seguinte: quando acima se aplica acerca de assuntos entre um homem e outro. Contudo, com relação a palavras celestiais, se alguém não se arrepender em privado, pode ser envergonhado publicamente e seu pecado pode ser publicado. Pode ser sujeito a insulto, escárnio e maldições até que se arrependa, conforme era a prática de todos os profetas de Israel. Meu comentário. Este parágrafo é muito interessante, pois ele oferece o contraponto aos demais e mostra que muitas vezes o caminho da Torá e o caminho do Eterno é o caminho do meio. Ou seja, nós devemos sim tomar cuidado para não envergonharmos o próximo, mas isso significa que o próximo pode fazer o que bem entender e jamais ser sujeito, por exemplo, a uma repreensão pública ou alguém falar palavras mais duras a ele publicamente? Não. Há casos em que isso é permitido. Mas que casos são esses? Casos que dizem respeito, como diz Rambam Maimônides, a palavras ou assuntos celestiais. Ou seja, essa era a prática dos profetas nos tempos antigos. Os profetas ouviam as palavras celestiais. Eles tinham uma revelação do Eterno e eram direcionados para dizerem, por exemplo, palavras duríssimas contra os governantes da época, contra líderes de determinados segmentos da sociedade na época, contra até mesmo líderes religiosos, se necessário. Nesses casos, quando a pessoa era abordada em privado, o profeta trazia uma mensagem, dizia, falava, o Eterno enviava alguém para dizer, e a pessoa persistia nesse tipo de conduta, aí sim a conduta era publicada e o profeta anunciava publicamente o juízo do Eterno sobre aquela pessoa. Ou seja, para poder praticar algo assim, é preciso ter muita convicção de que se está falando as palavras dos céus, as palavras do próprio Eterno. Em casos gravíssimos, onde nós percebemos, por exemplo, uma transgressão pública à Torá, algo muito grave, que servirá de exemplo para outras pessoas que irão ver, irão procurar seguir e irão se desviar de uma revelação que o Eterno já deu, aí sim nós podemos ser mais duros, nós podemos ser mais incisivos, de acordo com o grau de gravidade. Porém, minha opinião pessoal é de que dificilmente poderemos justificar sermos tão incisivos quanto, por exemplo, foram os profetas, uma vez que eles tinham um canal direto de comunicação com o Eterno, coisa que nós não temos nos dias de hoje ainda. Um dia a profecia será restaurada a Israel e aí sim poderemos ter mensagens novamente dentro dessa natureza. Repare que essas mensagens que são mais duras e que são ditas pelos profetas no Tanar, que são aqui o exemplo do que o Maimônides Rambam está querendo dizer, não era qualquer coisa, não era sequer qualquer transgressão, não era nem mesmo a primeira vez que a pessoa fazia alguma coisa. Eram coisas graves e de uma abrangência grande por conta não apenas do status das pessoas, mas também por aquilo que lhes afetava. Por exemplo, as ações dos governantes que afetavam o destino de todo o povo, as injustiças, a opressão, a idolatria, etc. Tudo isso, então, estava sujeito a ouvir do Eterno a repreensão adequada. Porém, aqueles que faziam esse tipo de repreensão e chegavam até mesmo a maldições e escárnio público não eram pessoas quaisquer, eram pessoas que estavam vindo com uma palavra dos céus, uma palavra diretamente do Eterno, tinham autoridade para fazer isso. Será que você tem essa autoridade? Será que o Eterno muniu você dessa autoridade para que você
julgue e humilhe publicamente uma pessoa, muito provavelmente você sabe que a resposta para essa afirmação é não, uma vez que, como dito anteriormente, nós não temos hoje o dom da profecia ainda. Um dia voltaremos a ter. Observe então, existe sim um contraponto, existe um limite da paciência do Eterno, existe sim uma situação onde a exortação mais dura, mesmo em público, é justificável. Porém, existe todo um cuidado com relação a isso. Sempre que é necessário agir com dureza e rigor, o Eterno prescreve uma série de cuidados e não é qualquer um e não é de qualquer maneira, mas sim pessoas que ele apontou adequadamente e que preparou para poderem realizar essas coisas, pois essas seriam as pessoas que teriam sabedoria suficiente para saberem discernir o que realmente era necessário ser feito em público. Não era ser feito em público ao gosto do freguês, mas sim, de fato, de acordo com um plano, com um objetivo e com um propósito do Eterno. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.